Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 do Açaí Atacadista. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.açaí.com.br, onde já se encontra disponível o release de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Açaí, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Açaí e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Apresento o time do Açaí, composto por Belmiro Gomes, diretor-presidente, e os vice-presidentes Vlamir dos Anjos, VP Comercial, Anderson Castilho, VP de Operações, Sandra Vicari, VP de Gestão de Gente e Sustentabilidade, e Vitor Fagá, VP de Finanças e Relações com Investidores. E do time de RI estão presentes Marcel e Ana Carolina, gerentes da área. Agora vamos dar início à apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2024. E para isso gostaria de passar a palavra para o Belmiro para iniciarmos a apresentação. Obrigado pela palavra. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, pessoal de mercado, por participar da conferência do quarto trimestre de 2024, né? Fechamento do ano. Obviamente, a gente vai falar do quarto tri, mas vai dar um foco muito maior dentro do todo do ano de 2024. Antes de iniciar, queria agradecer ao time do Açaí, né? O ano 2024, nós fechamos ele, né? Foi o ano de 50 anos que a companhia completou 50 anos de existência, com mais de 87 mil colaboradores. Então, em primeiro lugar, agradeço, né, o trabalho do time, das nossas pessoas em lojas, das diversas áreas, o apoio do Conselho de Administração no ano que ele se mostrou, obviamente, mais desafiador do que o esperado. Na minha avaliação, ele termina bem, dados os desafios e as variações que nós tivemos ao longo de 2024, seja na mudança do dólar ao longo do ano, na taxa de juro, nas perdas dos créditos de subvenção e no poder de compra da população, que ainda continua, né, bem pressionado. Então, um ano que ele termina ligeiramente abaixo das expectativas, um ano que ele foi desafiador, especialmente para os acionistas, né, da companhia, mas vamos passar pelos números, dado que o término de 2024 ele mostra que muitas das preocupações de mercado e as preocupações do conselho e da administração da companhia, elas foram extremamente bem endereçadas, né? Começo destacando, né, pelas aberturas, as 15 inaugurações feitas ao longo de 2024, né? O Açaí ele segue numa trajetória de crescimento ainda, muito das unidades que foram inauguradas em 2024 são projetos que eles tinham até sido postergados quando nós fizemos a aquisição e em seguida as conversões das lojas do Extra, e tivemos em 2024 a entrada em praças extremamente importantes. Muita gente que é daqui de São Paulo que tem acompanhado viu a unidade Barueri ali na entrada de Alphaville, né, na saída da Marginal Pinheiros, né, o quão bonita aquela unidade ficou, o quão bem localizado, né, assim como nós chegamos, conseguimos implantar a nossa primeira unidade ainda em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, importantíssima cidade, a unidade Caraguatatuba, e no final do ano, a primeira unidade ainda do Açaí no Guarujá,
Uma unidade que vem respondendo extremamente forte, um projeto que havia mais de 7 anos de trabalho da companhia para conseguir chegar lá. Eu estou destacando essas aberturas de Barueri, ou seja, de São José do Rio Preto, ou Caraguatatuba e Guarujá, em São Paulo, porque, né, ainda é um mercado, né, o mercado do açaí tem uma forte presença, mas que, por outro lado, nós também temos mercado ainda muito grande, regiões que a marca da companhia não está presente. Foram 6 lojas inauguradas agora no final do quarto trimestre. Com isso, a companhia ultrapassa, né, mais de 1 milhão de metros quadrados de área de venda, totalizado pelas 302 lojas em operação em todo o Brasil. Né? Em termos de venda, nós tivemos um volume de 22,1 bilhões de reais obtido em venda bruta no quarto trimestre desse ano. Isso é um acréscimo de 1,8 bi em relação a 2023. No total, a companhia chega a 80 bilhões de reais de faturamento em venda bruta, acrescendo aí praticamente quase 8 bi de reais em relação a 2023. Mesmas lojas, ele fica abaixo da expectativa, eu vou delinear um pouco dos motivos, um pouco para frente, né? Ele tem uma evolução no quarto trimestre, muito também impulsionada pelo próprio avanço da inflação alimentar, mas nós trabalhamos o ano para fazer um equilíbrio entre geração de margem, manutenção da competitividade no consumidor final, e isso se repercute quando a gente olha a evolução do nível de EBITDA. A gente tem destacado no release e destaca na apresentação uma visão mais forte do EBITDA pré-IFRS, ou seja, já impactado pelos valores de aluguéis, dado que, né, especialmente depois do projeto de conversões das lojas de hipermercado, o nível de aluguel que a companhia suporta, especialmente nas lojas mais centrais, ele é um patamar de locação superior ao patamar histórico do atacarejo, dentro dessa transformação e dentro desse projeto de levar o atacarejo para regiões mais centrais, em cidades mais importantes e poder adentrar novos públicos-alvos. Né? A companhia, obviamente, nós tivemos no período, né, daquele forte fluxo de inaugurações em 2022 e mesmo em 2023, uma queda na taxa do EBITDA, muito motivado pelas quantidade de lojas novas e na medida agora que essas lojas maturam e na medida também que as novas estratégias comerciais elas começam a dar resultado, a gente passa a ter um retorno gradual da margem EBITDA, é o que a gente observa no quarto trimestre, uma evolução de 30 bips sobre o quarto trimestre de 2023. Na visão pós, ela chega a 8,1, mas como eu falei, a gente tem hoje uma correlação de EBITDA pré e pós muito diferente do que nós tínhamos no passado, especialmente pós o projeto de conversão, e o EBITDA pré em 2024 a 5,7, voltando já próximo de atingir o patamar de 6%, que era o patamar que nós tínhamos antes dos projetos das conversões. A gente traz também o avanço do Lair. O Lair ele tem um avanço muito importante no ano, quase 83% de aumento, né? Isso não está, os 83 não está refletido em cima do lucro líquido, uma vez que nós tivemos as mudanças, né, regulatórias com a fim dos créditos das subvenções, que isso daria esse ano aproximadamente 400 milhões de reais. Então há um avanço importante no lucro líquido. O Vitor vai comentar um pouco mais e abrir um pouco mais os detalhes disso, né? Então a gente trouxe o Laer porque ele traz uma base de comparação, né, em relação quando que era o antigo tratamento, quando se podia tomar os créditos das subvenções. A gente mantém ainda uma taxa de crédito, mas em patamares muito inferiores do que o nosso registrado em 2022, ou 2023, ou 2021. E acho que o grande destaque do ano, né, dado que a companhia, nessa companhia, vamos lembrar, nós investimos mais de 8 bilhões de reais somente nos últimos 2 anos, acho que 12 ou 11 bilhões nos últimos 3 anos, né, o projeto especialmente de aquisição e conversões de lojas do Extra, né, feito lá, tomada a decisão em 2021, com a taxa de juros que não se previa os patamares atuais, foi uma massa de investimento muito pesado, né, ele trouxe pontos extremamente importantes para a companhia, mas ele resultou no nível de alavancagem, conforme todos vocês têm ciência, nós temos feito um equilíbrio, né, e um foco muito grande da companhia na desalavancagem. Nós tínhamos um guidance de dívida previsto para esse ano a 3,2 e graças à primeira, a histórica geração de caixa do açaí, a maturação das lojas e a sustentação da margem do EBITDA pré, as dinâmicas comerciais, disciplina na geração de caixa operacional, manutenção de capital de giro, a gente conseguiu entregar um número de 3,04, abaixo do guidance que nós mesmos tínhamos sinalizado, e uma redução no montante total, ou seja, não é uma redução somente da alavancagem, né, que
Teve trimestre que nós fizemos a redução pelo aumento da taxa do EBITDA, mas é uma queda dos valores de fato nominal da dívida, chegando a 3,04 quando a gente se divide a dívida líquida versus o EBITDA pré-IFRS. Um ponto que nós trouxemos um pouco, até para dar também uma visão, né, dado que o início agora de 2025, né, os juros têm se mostrado aí pressionado, o mercado de crédito talvez também tenha sofrido algumas alterações. O Vitor vai falar muito sobre as captações e o trabalho de reperfilamento que nós fizemos em dívida ao longo de 2024, mas a gente trouxe uma visão que nós temos uma dívida de 3,04, mas a companhia, ela vende, né, uma boa parcela da nossa venda são feitas com cartões de débito, de crédito, ticket de alimentação, que são recebíveis que nós sempre podemos, é sempre uma opção da companhia, antecipar esses recebíveis. Para efeito de cálculo da dívida, nós ajustamos isso, estornando qualquer antecipação de recebível, para ficar num padrão de mercado. Mas óbvio que a companhia, ela sempre pode optar para fazer antecipação de recebíveis. São recebíveis que não têm direito de regresso, ou seja, são vendas feitas no cartão de crédito, e quando a gente se olha, se nós tivéssemos uma visão, fala, olha, a companhia vai precisar fazer essa antecipação, a dívida ela chegaria a um patamar de 2,1, ou seja, quando se olha para a dívida total mais o saldo de recebível, a gente tem um patamar muito inferior ao que nós tínhamos em 2023, mais ainda de 2022, capaz de fazer frente totalmente aos níveis, aos patamares de juros hoje estabelecidos pelo Banco Central ou mesmo pelas previsões que nós temos visto no mercado. Poder avançar para a próxima página. E aqui nós trouxemos, né, a gente tem feito isso ao longo de todos os trimestres, dado o nível de abertura e de explicação sobre o projeto de conversões. O projeto de aquisição do Extra, né, ele obviamente foi o maior projeto que a companhia já realizou em todo o seu período de existência, um projeto que ele era não somente ousado pela massa de investimento e a quantidade de lojas, mas principalmente porque essa mudança ela era feita com também essa expansão junto com a mudança de modelo de negócio, dado que o atacarejo era a entrada do atacarejo dentro da região dos hipermercados, especialmente as lojas mais centrais que esse adentra dentro dos públicos de maior renda. Então, esse é um projeto que é responsável por uma boa parte da alavancagem da companhia. Então, a gente traz um número mostrando que as lojas que foram abertas em 2022, e nós tivemos muito ceticismo do mercado em relação ao nível de aluguel, ou mesmo de PTU, que são lojas centrais como Congonhas, Santos, Anhanguera, João Dias, elas suportam em relação ao modelo anterior de atacarejo. E o que a gente observa no quarto trimestre, que o EBITDA, na visão pré-IFRS, ou seja, já com todos esses impactos, ele atingiu um patamar de 6,4, uma evolução de 80 bips de EBITDA. Nós tínhamos, no início do projeto, sinceramente, uma curva talvez mais acelerada de expectativa da evolução da margem EBITDA, mas ela já chega num patamar que é um patamar extremamente saudável para a venda do atacarejo. Mesmo com a maioria dessas lojas, vão começar um ciclo para completar 3 anos de existência, ainda agora no mês de agosto de 2025. Né? Então, mas o projeto foi lá em 2022, sim, mas as lojas ainda estão em ramp-up, elas ainda estão em maturação, elas têm um fluxo acelerado de cliente, uma venda média que chegou agora em dezembro a 29,3 milhões, um avanço de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, e uma venda total média no ano de 27 milhões, chegando, fechando 2024, no EBITDA pré-IFRS de 5,5. Né? Um detalhe importante, venda por metro quadrado. Todos nós sabemos que as lojas adquiridas do Extra, que tinham uma venda por metro, que tem uma metragem maior, elas poderiam apresentar uma venda por metro quadrado menor do que a primeira safra de lojas, aonde as lojas tinham um tamanho mais reduzido. Os hipermercados antigos são maiores, nós fizemos uma exploração e um trabalho muito forte na receita de galerias, conforme nós tínhamos dito, e a venda por metro quadrado dessas lojas já estão em R$ 4.600 contra R$ 5.000 por metro quadrado. Esse indicador, para nós, ele é muito importante, dado que o açaí, historicamente, apresenta não somente a maior venda média por loja do setor, que é um indicador extremamente importante de competitividade, de força de marca, ou seja, de todos os requisitos que faz um cliente tomar a decisão de ir numa unidade, assim como também nós apresentamos dos melhores indicadores, ou talvez o maior indicador de mercado, da venda também por metro quadrado.
Nós também trazemos do lado direito da página, vocês podem observar, uma abertura também das lojas inauguradas em 2023. Essas lojas, elas têm um tempo de vida, obviamente, há um ano, em torno de 13 meses ou 14 meses, menor que a safra anterior, e elas ainda estão em seu período também de rampa e já apresentam uma margem EBITDA pré-IFRS de 3%. Pode avançar para a próxima página. Dentro dessa mudança, esse slide é importante porque, né, quando se olha hoje, né, o açaí com 302 lojas, os outros competidores e o tamanho do mercado do atacarejo hoje no Brasil, né, foi necessário para que esse avanço do mercado ele fosse também seguido de um avanço na experiência de compra, né? Aí nós trazemos uma série muito longa, indo lá para 2011, quando era ainda lojas muito mais espartanas, muito mais voltada para o público, pessoa jurídica, né? Especialmente os revendedores e a população das classes CDE, aonde a nossa despesa na visão pós-IFRS, ou seja, sem aluguel, era de 9,5. Como o setor tem mudado muito, a gente escuta muito falar sobre o atacarejo raiz, o atacarejo novo, né? Primeiro que, assim, qual é a visão da companhia? Eu já tive a oportunidade de falar em outros fóruns e outras oportunidades, estou aproveitando o quarto trimestre para reiterar. Havia um tamanho de mercado endereçável para aquele formato. Aquele formato ele tinha um tamanho que ele se esgotaria, na nossa visão, lá por volta de 2018 a 2019. A entrada em regiões mais centrais e as mudanças feitas no modelo, seguindo a tendência que a gente vê em outros países. Então, nesse período, nós saltamos de 6 mil para quase 12 mil SKUs, dependendo da loja que está sendo trabalhada. Nós implantamos cafeteria, implantamos fora de frios, implantamos açougue, né? Projetos que foram até muito criticados no mercado e que depois estão sendo seguidos, estão sendo implantados da mesma forma. E tudo isso foi feito sempre com um ponto de equilíbrio: manutenção do nível de despesas fora aluguel, porque a localização não tem jeito, IPTU e aluguel, ele está ligado ao mercado imobiliário. Por outro lado, você entra com uma loja com maior poder de renda naquela população. Todas essas mudanças foram feitas mantendo o patamar de despesa original do açaí no patamar que ele tinha em 2011. A gente olha o fechamento de 2024, a gente tem 20 bips menores ainda do que nós operávamos lá em 2011, ou mesmo, né, aproximadamente 40 bips menor do que nós operávamos em 2015 com todas essas mudanças. A gente tem conseguido entregar um preço muito competitivo. O atacarejo, de modo geral, e aí não somente o açaí, é o canal que consegue entregar o menor preço para a população brasileira. No momento que a gente vê as discussões sobre inflação alimentar, no momento que a gente vê as preocupações desse sentido, nosso canal, nós somos uma máquina para poder vender produto a preço baixo para a população. Mas, obviamente, nós queríamos adentrar em outras classes sociais. Então, havia necessidade na mudança do modelo de negócio. Já temos mais de 618 unidades com serviços, uma pressão inflacionária registrada agora no quarto trimestre, e nós trouxemos aqui uma abertura do final de 2024 de como que está a composição de clientes, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Hoje, 58% da venda é pessoa física, mas 42% ele ainda é pessoa jurídica, e esse patamar ele vai se manter. São públicos muito distintos, com perfis de compra diferentes. Queria destacar que dentro da pessoa física, desses 58%, obviamente que isso aqui é do volume de venda, não é do fluxo que passa nas lojas, a companhia já chegou agora a 44% de participação no volume de venda, também não é de fluxo, de clientes, pessoas físicas de classe AB. Quando a gente olha a classe DE, representa 9%. Quando a gente olha a classe C, 47%. Isso dá um nível de resiliência e solidez, de estar presente em todas as classes e operando no setor alimentar. Quando a gente olha para a margem EBITDA, ou mesmo para resultado, a gente pode não ter atingido mesmo as lojas que nós gostaríamos, mas as variações de resultado da companhia, mesmo antes da pandemia, durante o período da pandemia, inflação, deflação, que a gente viveu nisso, juro a 2, juro a 14, ele afeta muito pouco os resultados. É um negócio muito resiliente, muito gerador de caixa. Falando sobre o cliente pessoa jurídica, esses 42%, né, que opera, ou seja, mais de 30 bilhões de faturamento, eles estão divididos, né, nos grupos de transformadores, e tem um público muito importante, que representa aproximadamente metade, que é o público revendedor. Que esse público, ele não é um público somente do açaí. Você não tem um cliente revendedor que ele é cliente único do açaí. Esse cliente compra em nós,
compra em outros demais concorrentes, olhando a cada negócio que ele faz, melhor preço e muitas vezes melhor prazo. Por que eu estou destacando isso? Né? Dado que a gente viu um movimento de parcelamento no mercado, outros, você percebe que isso pode ter afetado o público revendedor. Ah, eu perco esse cliente? Não, eu não perco esse cliente. Ele continua comprando, ele vai olhar negócio por negócio. Né? E na medida que ele tem uma dinâmica diferente, a companhia olha também a competitividade muito diferente. O que a gente olha para o consumidor final ou para o cliente transformador, o dono de restaurante, do que ao público revendedor, e é uma decisão, dependendo do foco que a companhia está naquele momento, seguir ou não seguir, seja do ponto de vista de preço, seja do ponto de vista de prazo, eventuais movimentos que estejam sendo feitos no mercado, e olhamos isso de forma muito segregada. Se estiver perdendo o mercado do consumidor, é algo, obviamente, muito preocupante. O cliente revendedor, ele simplesmente está fazendo uma mudança de mix de compra. Se amanhã você altera, ele volta para os patamares, ele busca o melhor negócio. Da mesma forma que nós, quando compramos, buscamos sempre o melhor negócio a cada produto, ele também busca da melhor forma, podendo comprar o mesmo produto dentro das diversas ofertas que o mercado tem hoje, não somente de atacarejo, mas também até de atacados de distribuidores, ou, em muitos casos, a indústria também que atua para ele. Pode avançar para o próximo slide. O lucro bruto, ele reflete, né, como eu já tinha dito anteriormente, né, a maturação de lojas, a evolução também dos serviços, do forte investimento que nós fizemos em serviços nos últimos anos. Então, ele sobe acima da venda, né, ele sai de um patamar de 16,2 para 16,5, sem abrir mão da competitividade em relação ao consumidor, graças à maturação de loja, serviço, estratégia eficaz. E aí tem um novo recorte novamente do EBITDA, olhando agora para a base total da companhia, a companhia voltou, ou seja, um acréscimo de 0,30, não vou ficar repetitivo, que eu já tinha falado no primeiro slide, de 30 bips no quarto trimestre e um total de 40 bips em relação ao ano anterior, trazendo novamente um retorno dos patamares de EBITDA que a companhia sempre operou. A gente vai abrir para um capítulo agora muito importante, que é a parte financeira. Para isso eu peço que passe o próximo slide e aí eu passo a palavra o Vitor Fagá, nosso CFO, que tem olhado e liderado essa parte. Com você, Vitor. Obrigado. Obrigado, Belmiro. Bom dia a todos. Vamos passar aqui, então, em mais alguns dos highlights e entrar um pouco mais em detalhe em alguns indicadores relevantes aqui para a gente. Né? Primeiro, o resultado financeiro, como a gente pode ver, teve uma melhora na comparação do quarto TRI de 24 com o quarto TRI de 23. Né? Isso devido, principalmente, a um maior caixa médio aplicado, mas também, né, alinha outras receitas, despesas e atualizações monetárias, onde a gente teve um efeito positivo, né, da marcação a mercado do nosso swap. Para vocês que acompanham a empresa mais de perto, sabem que a gente tem algumas dívidas com denominação em IPCA, e a gente tem um swap para CDI, e também algumas denominações em moeda estrangeira. Então a gente tem essa atualização monetária que nesse trimestre foi positivo. E, além disso, a gente tem também, né, um efeito de atualização monetária sobre créditos tributários. E isso são créditos que estão reconhecidos no nosso balanço. Esses dois efeitos fizeram com que a despesa financeira efetiva no nosso DRE no quarto TRI viesse abaixo, né, do patamar em termos nominais e também como percentual das vendas líquidas, que passaram, né, de 2,6% das vendas líquidas no último trimestre de 2023 para 2,0% das vendas líquidas agora em 24, como consequência também do crescimento da companhia, como o Belmiro já mencionou. Né? Olhando um pouco para o indicador de rentabilidade e de lucro, a gente vê, então, uma evolução importante do lucro da companhia. Aqui a gente trouxe as duas visões, a visão pré e a visão pós-FRS. Eu vou me concentrar aqui na visão pós-FRS, que está, né, no quadrinho de baixo aqui. Então, a gente teve um crescimento na visão de trimestre de 72% do lucro pós-FRS, passando de 306 para 528 milhões, né? E, especialmente, aqui uma evolução da margem líquida. Né? Quando a gente olha na visão ano, né, também a gente teve uma evolução, e a margem líquida ficou praticamente estável em 1% ao longo de 2024. E essa evolução, né, pessoal, é consequência aí
processo de maturação de lojas, como o Belmiro já comentou, do aprimoramento de experiência de compra, especialmente, né, com o foco que a gente teve ao longo de 2024 com a implementação de serviços. A gente terminou o ano com mais de 600 unidades de serviço implementadas, mas também, né, a expansão, né, da margem bruta que veio dessa maturação de lojas. E, principalmente, né, do rigoroso controle de despesa. A gente, apesar de algumas pressões em algumas linhas de despesa, a gente conseguiu, através do comitê de despesa que a companhia opera aqui mensalmente, né, controlar algumas despesas e ativar algumas iniciativas que provocassem a redução para que a gente pudesse manter o patamar de despesa num patamar de despesa saudável, que garante o nosso modelo de negócio e que garante, né, o fato de que a gente consegue crescer oferecendo para os nossos clientes preços muito competitivos. E, por fim, a evolução aqui do resultado financeiro, como eu já comentei. No próximo slide, a gente traz, como a gente trouxe nos últimos trimestres, uma evolução, né, uma visão, perdão, de 24 meses, né, da geração de caixa e dos investimentos. Então, o Belmiro já comentou rapidamente aqui, a gente teve investimentos neste período na casa de 8 bilhões de reais, 8,1 bilhões de reais, e a companhia conseguiu financiar, né, praticamente todo esse investimento, 95% desse investimento aqui em expansão, com geração de caixa operacional. Foram 7,7 bilhões, né, de reais gerados nesse período, e como consequência direta, né, do crescimento aqui do EBITDA, principalmente, mas também da melhora do ciclo de caixa. A gente pode notar isso, especialmente quando a gente acompanha os 3 indicadores de capital de giro. Houve uma melhora quando a gente compara o final de 2022 ao final de 2024, o que trouxe também um incremento aqui para o nosso caixa. Passando para o próximo slide, a gente tem aqui uma figura da evolução da nossa alavancagem. A gente acompanhou de perto aí nos últimos trimestres essa alavancagem. Importante sempre, né, a gente fazer a principal comparação com o mesmo período do ano anterior, para a gente evitar comparações aqui de períodos que têm sazonalidades diferentes. E olhando nessa visão, a gente tem uma alavancagem ao final de 24, onde a relação dívida líquida e EBITDA atingiu 3,04 vezes, né, abaixo do guidance que a gente tinha divulgado, de 3,2 vezes, né, e uma evolução importante quando a gente olha contra o mesmo período de 2023, contra o final de 2023. É uma evolução aqui de 0,76 vezes EBITDA, né, de 3,8 para 3,04. E acho que mais do que a evolução, é importante a gente destacar, né, que foi com uma composição mais equilibrada, né? Uma composição onde a gente reduza o nosso endividamento, ao mesmo tempo que a gente aumenta o EBITDA no período. Então, você tem um efeito duplo aqui, né? Tanto no numerador quanto no denominador, e a gente espera, né, essa continuidade. Para os que acompanham a companhia há mais tempo aqui, viram que em alguns trimestres a gente teve, né, uma desalavancagem vindo num componente bem mais forte através do EBITDA. E a gente espera, né, como a gente viu no quarto TRI, que essa desalavancagem ocorra de uma forma mais equilibrada nos dois componentes. Então, o crescimento do EBITDA e a redução da dívida líquida. E para 2025, né, a gente reforça aqui o guidance que a gente já divulgou para o mercado no final do ano passado, de estar ao final de 2025 com esse indicador, né, em 2,6 vezes, ou seja, a relação dívida líquida sobre EBITDA em 2,6 vezes, e aqui, né, refletindo muito do foco da companhia em continuar, e mais do que isso, né, à medida do possível, acelerar essa desalavancagem. A gente, inclusive, tomou a decisão no final do ano de reduzir o nosso CAPEX, né, o CAPEX para 2025 deve ficar entre 1,0 a 1,2 bilhões de reais, e a gente postergou, né, a abertura de algumas lojas, o lançamento de algumas lojas. Então, a gente reduziu, né, esse target de abertura para 10 lojas ao longo de 2025. Tudo isso, né, para que a gente possa continuar com esse ritmo de desalavancagem aqui e, dentro do possível, acelerar esse ritmo, então chegando ao final do ano com 2,6 vezes EBITDA. Mas não é só isso, né?
Se a gente puder passar para o próximo slide, a gente também conseguiu ao longo de 2024, especialmente ao longo aí dos segundo, terceiro e quarto trimestre do ano, um processo bastante intenso de liability management, né, de gestão aí da nossa dívida. Foram 6,6 bilhões de reais captados em 2024. Isso gera para a gente isso representa praticamente metade da nossa dívida líquida, onde a gente conseguiu, né, uma redução do custo dessa dívida, onde a gente tinha um custo que representava anteriormente CDI mais aproximadamente 1,5, 1,49, e a gente conseguiu aqui, com diversas captações, muitas delas no patamar de CDI mais 1,25, a gente conseguiu aqui reduzir o custo médio para CDI mais 1,36. Mas tão ou mais importante que isso é o alongamento do perfil dessa dívida, né? A gente tinha uma dívida com um prazo de 32 meses, um prazo que a gente entendia deveria ser alongado e poderia ser alongado, e foi isso que a gente conseguiu fazer. Talvez a operação, né, de maior destaque aqui seja a 11ª debênture que a gente fez no comecinho de outubro do ano passado, onde a gente levantou 2,8 bilhões, né, integralmente para antecipar vencimentos dos anos seguintes, ou seja, isso tem um efeito muito bom no alongamento, não só na redução do prazo, mas no alongamento desse passivo. Então, né, a gente chegou ao final de 2024 com esse passivo aqui, um prazo médio dessa dívida em 41 meses. E dentro desse contexto como um todo, né, a gente vê que como mudou o cronograma de vencimentos. Então, uma redução importante nos vencimentos em 2025 e 2026, e, né, uma postergação, um aumento dos vencimentos em anos muito mais para frente, aqui em 28, especialmente em 28 e 29. Ou seja, isso refletindo muito esse alongamento de prazo que a gente conseguiu fazer com essa gestão aí da dívida, né? Importante ainda, pessoal, antes da gente terminar esse tópico, lembrar que a gente está totalmente equacionado para os vencimentos de 2025, o que quer dizer que a gente não precisa fazer nenhuma emissão ao longo de 2025 para fazer frente às nossas necessidades ao longo desse ano. Ou seja, com todo esse, né, essa gestão da dívida, a gente não tem a necessidade e a gente passa por 2025 sem ter que levantar ou fazer qualquer tipo de emissão. Isso não quer dizer necessariamente que a gente não vá fazer alguma emissão. A gente está segue olhando aqui oportunidades no mercado para levantar dívidas, e se a gente identificar aqui oportunidades com custo compatível, né, e com custo menor do que as nossas dívidas atuais, e que permitam que a gente faça pré-pagamentos, especialmente de dívidas que estão vencendo em 26 e 27, a gente vai sim fazer, né, nos moldes similares que a gente fez nessa emissão que eu mencionei em outubro do ano passado. Então, tendo essa oportunidade, a gente vai fazer, mas a gente não precisa fazer. Isso dá muito conforto para a companhia também, especialmente no momento macroeconômico de maior taxa de juros e de maior desafio, como a gente já comentou. Indo para o próximo slide, importante também a gente destacar aqui a disponibilidade total da companhia, né? Quando a gente olha final do ano contra final do ano, e de novo, né, vamos comparar os mesmos trimestres aqui para a gente evitar qualquer distorção por conta da sazonalidade, a gente tem sim uma evolução da nossa disponibilidade em 17%, né? Passando de 6,4% no final de 23 para 7,6% ao final de 24. Isso fruto da geração de caixa da companhia, que a gente já discutiu aqui nos slides anteriores, mas também, né, dessa gestão da dívida e de uma postura de buscar uma posição de maior liquidez para a companhia. Então, a gente vê aqui, né, que essa disponibilidade aumentou, a gente vê que o caixa final aumentou, o caixa a gente pode ver pela somatória aqui das duas colunas azuis, né? Então, no 4T23, a gente tinha um caixa de 5,4 bi, né? E tinha recebíveis não descontados, que poderiam ser transformados em caixa imediatamente, de mais 1 bilhão. E a gente tem, ao final de 2024, uma posição de caixa mais robusta, né, de 5,7 bi, mas principalmente, né, uma posição de recebíveis que a gente optou por não descontar. Toda essa linha laranja, todas essas barras laranjas aqui, né, são os recebíveis que a gente opta por não descontar. E a gente optou por não descontar porque não havia necessidade da gente ter um caixa ainda mais
uma posição de liquidez ainda mais forte no final do ano. Então, né, a gente consegue ver aqui, perceber aqui uma posição muito mais sólida do ponto de vista de liquidez, né, associado à desalavancagem, geração de caixa e desalavancagem, e também ao liability management que a gente fez ao longo de 2024. E, por fim, para a gente terminar aqui, a gente anunciou o pagamento de JCP de 109 milhões no final do ano passado, como vocês sabem, e a gente tem aqui uma proposta para adicionar os 20 milhões de dividendos que a gente vai levar agora para a nossa Assembleia. Então, esse é uma visão aqui, acho que muito clara sobre a evolução dessa disponibilidade, o que colocam a gente, sem dúvida nenhuma, numa posição muito melhor para enfrentar os desafios macroeconômicos. Todos nós estamos vivendo vivemos em 2024 e estamos vivendo em 2025. Obrigado. Passo agora para a Sandra. Sandra, está com você aí. Obrigada, Vitor. Bom dia a todos e todas. Eu trago aqui para vocês os nossos avanços em sustentabilidade, então, em linha com a nossa estratégia que busca impulsionar a prosperidade para todos e todas, por meio do desenvolvimento de pessoas, de comunidades, tendo operações eficientes, transparentes e com menor impacto ambiental. Eu queria destacar aqui os nossos principais avanços desse período. Então, a gente reduziu as nossas emissões de escopo 1 e 2 em 10%. A gente também implementou o programa Destino Certo em 94% das nossas lojas. Esse programa ele destina os nossos produtos de frutas, verduras, legumes que não estão com a aparência adequada para a venda, mas que mantêm a qualidade para o consumo, para instituições sociais no entorno das nossas lojas. E essas doações permitiram aí que mais de 1.900 toneladas de resíduos fossem desviadas dos aterros. Nós também integramos o índice de carbono eficiente, o que reforça o nosso compromisso e gestão com a agenda climática. A gente recebeu aí a nota B no CDP, que é um dos principais programas de medição e divulgação da gestão de riscos relacionados às emissões de carbono. E no Instituto Assaí, eu queria destacar que o Instituto Assaí é responsável por todo o nosso investimento social. A gente seguiu aí firme com o nosso compromisso de combate à fome e tivemos a doação de mais de 5 milhões de refeições, que são realizadas nas cozinhas solidárias, nas campanhas de engajamento, nas doações de cestas, enfim, inúmeras ações que temos no Instituto para a gente garantir o nosso trabalho, o nosso compromisso no combate à fome. E também lançamos o nosso programa de voluntariado para os nossos colaboradores. Tivemos aí, ao longo desse ano, 4 ações, e é um programa muito requisitado pelos nossos colaboradores, que fez muito sucesso. E, por fim, como o Belmiro já colocou, a gente encerrou o ano de 24 com mais de 87 mil colaboradores, mantendo aí uma cultura que garante a diversidade, a inclusão, o respeito, e com números bastante consistentes que demonstram toda essa diversidade que está presente em toda a nossa operação de norte a sul do país. E a gente traz aqui alguns dos destaques, né? Nós temos hoje mais de 45% de negros em posição de liderança, são mais de 25% de mulheres líderes, nós temos também 5,3% de pessoas com deficiência, e esse é um número que se mantém aí acima da cota legal por mais de 8 anos consecutivos, e temos hoje na nossa operação aproximadamente 10% dos nossos colaboradores 50 a mais. Então, é um trabalho que cada vez mais representa uma empresa sólida, sustentável, inclusiva, diversa e que tem sido reconhecido pelo mercado. E eu queria destacar aqui o reconhecimento que nós tivemos esse ano pela GPTW. Pelo 3º ano consecutivo, nós fomos certificados pela GPTW como estando entre as melhores empresas para se trabalhar. Esse ano estivemos presentes também em 2 rankings, no ranking nacional e no ranking do varejo, onde fomos a melhor empresa de varejo alimentar para se trabalhar no Brasil. Então, esse reconhecimento, com certeza, nos impulsiona para ser cada vez mais uma empresa melhor, mais sustentável para todos os nossos stakeholders. Era isso, muito obrigada. Eu passo para o Belmiro, que vai comentar também outros reconhecimentos que nós tivemos.
Obrigado, Sandra. Acho que, obviamente, reconhecimento, né? Muitas vezes ele não mexe na margem EBITDA, mas ele é o fruto, né, de muito do reconhecimento do trabalho do time, de posicionamento da companhia, né? Ao longo de 2024, a companhia recebeu vários reconhecimentos, que a Sandra mesmo destacou, da GPTW. Mas eu queria destacar o da Exame, né, da Melhores e Maiores, como melhor empresa de atacado e varejo. O que, a não tempo muito distante, seria quase impossível, né, um atacarejo estar figurando nessa posição, né? Então, isso é algo que enche muito de orgulho, além de ser reconhecido como a marca mais lembrada, né, o Assaí ser reconhecida a marca mais lembrada do varejo físico e digital do Brasil. Na próxima parte, eu vou falar um pouco mais sobre, né, o que isso também nos proporciona, o que a companhia imagina que pode extrair também de valor disso, além de uma série de outros reconhecimentos, né, que mostra, né, que do ponto de vista, né, do cliente, do ponto de vista de assertividade da marca, das políticas comerciais, a companhia tem sido muito reconhecida no mercado. E pode avançar para a próxima página, falando um pouco sobre, né, as expectativas, né, do que a gente tem um pouco para frente. A companhia continua muito focada na sua geração de caixa, né? Eu já tinha falado, o Vitor falou sobre a redução da dívida, a gente tem feito isso de forma equilibrada, né, contando com a geração de caixa, que sempre foi a característica do Assaí, né, desde que nós começamos esse trabalho, que levou a companhia de 38 para 302 unidades, né, desde aquele movimento inicial de 2011, nós nunca recebemos um aporte de investimento, né, nem mesmo dos antigos controladores, do GPA, do Casino, né, tudo que foi feito, né, a companhia se tornou com geração de caixa própria. Tudo que foi feito, todos os movimentos com geração de caixa própria, né? Para esse ano, nós temos, como nós já anunciamos anteriormente, né, 10 lojas previstas para 2025, são projetos que já estavam em andamento, lojas muito importantes, a maioria delas já estão totalmente, né, em obra, e devemos fazer agora, no primeiro trimestre, uma revisão do guidance de abertura de 2026, que pode ou não resultar, né, numa mudança desse número, né, se isso feito, né, a gente também, obviamente, estamos olhando para a expansão, ainda com a questão da alavancagem, dado a questão do juro, né? Então, essa revisão de patamar para 2026, que deve resultar, muito provavelmente, numa redução do número de lojas abertas para 2026, para patamares mais similares ao de 2025, né? A companhia também tem, né, o ano passado, 2024, ainda foi o último ano de pagamento da parcela dos supermercados. Então, o nível de investimento que a companhia tem para esse ano, ele é muito diferente do que nós tivemos em 24, de 2022 e 2023, e aí nem tem comparação, né? Essa redução já foi feita, nós já tínhamos sinalizado o mercado, para 1 bi a 1,2 bi, né? O que nos permite, né, por enquanto nós estamos mantendo o guidance de redução da alavancagem para 2,6 vezes a taxa EBITDA ao final do ano corrente de 2025. E, nesse período, né, a companhia passou por um processo de expansão gigantesca nos últimos anos. E aí, parte dos esforços está em potencializar o valor dos ativos que nós construímos, terminar o processo também de maturação de loja, né? O projeto hoje, a companhia conta com um fluxo de aproximadamente 500 milhões de passantes pelas nossas lojas anualmente, em torno de 38 a 48 milhões mensais, que permite explorar, né, um projeto que nós estamos iniciando agora, o projeto de Retail Media, projeto de In-N-Out. Quem participou do Investor Day viu que o Assaí vende hoje, né, tem mais de 4% do mercado de pneus do Brasil, são mais de 1 milhão de peças vendidas. Então, isso nos abre uma série de oportunidades em outras categorias de produto. Ainda tem um término com mais de 150 unidades que ainda vão receber o serviço. A evolução também da continuidade da nossa estratégia dentro do Fígito, embora não é o foco principal da companhia, nosso negócio é atender bem na loja física, tendo o digital como apoio na experiência da loja física e as galerias que contribuem para a nossa fidelização de cliente, assim como novas oportunidades que devem sair e novos projetos ao longo de 2025, dado a companhia ser a empresa de varejo com o maior fluxo de todo o território nacional. Acho que da parte é isso, já fomos extensivos na apresentação, para poder passar para abrir para sessões de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos e todas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez.
A nossa primeira pergunta vem da Daniela Eiger, XP. Dani, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada por pegar minha pergunta, parabéns aí pelo resultado, principalmente a consistência no que vocês têm falado que têm buscado, né? A minha pergunta, ela primeiro é um pouco ampla, que eu acho que vai endereçar alguns pontos que eu acho que é bacana passar, que é essa questão do cenário competitivo, né? A gente tem visto estratégias distintas entre os dois principais players do setor, né? Um focando mais ali em uma dinâmica de volume, e vocês mais em rentabilidade, né? E aí a gente sempre fica nessa dúvida do que é a melhor equação, dado o cenário de um consumidor fragilizado, que também não é que ele responde numa velocidade ou talvez numa intensidade tão grande, talvez para esse sacrifício de preço. Então, a minha primeira nessa questão do contexto competitivo é assim um pouco como que vocês pensam nesse equilíbrio para frente. Assim, vocês têm realmente sido bem firmes nessa dinâmica de proteção de rentabilidade e até estão com uma margem super boa, né? E continuam expandindo. O quanto que vocês enxergam de repente, uma elasticidade positiva de vocês abrirem um pouquinho mão dessa margem e aí trazer uma venda incremental que traga alavancagem operacional? Assim, como que vocês estão enxergando esse equilíbrio? Ou vocês estão vendo um consumidor que não está respondendo também, talvez até por conta dessa dinâmica do parcelamento, que aí seria talvez mais para o B2B, mas eu acho que eu queria escutar um pouquinho de você, Belmiro, mais sobre essa sua visão dessa equação do volume versus margem, né? Principalmente dado que vocês estão num patamar de margem muito bom já, né? E até talvez até com um pouco de gordura, dado que vocês até falam lá que as conversões já estão na média da companhia. Então teria até um possível espaço para elas até financiarem eventualmente esse movimento. E aí a minha segunda seria um pouco mais na direção dessa questão do mix, né, de B2B, B2C, que eu acho que você tocou, Belmiro, na sua fala, de que o parcelamento, de fato, ele acaba sendo mais atrativo, né, para talvez ter um apelo maior para esse público transformador, enfim, que acaba buscando mais preço, prazo, enfim. E aí até isso aliado a essa questão de manutenção de preços mais competitivos caminha muito bem nessa direção de talvez puxar esse mix para lá. Então, como que você tem visto essa mudança de mix, evolução de mix no açaí? Como você está vendo isso de uma forma mais de longo prazo, médio e longo prazo? Se talvez o açaí, de fato, vai caminhar para um peso maior para o B2C, né? E aí, obviamente, o B2B continuando frequentando, mas talvez sendo mais um complemento do que um foco, e aí entender um pouquinho como que você enxerga isso, e aí junto a isso eu queria que você trouxesse um pouquinho a sua visão de marca própria. Acabei fazendo, desculpa, muitas perguntas, meio talvez tenha ficado um pouco bagunçado, mas é que marca própria a gente vê como uma tendência super forte lá fora, talvez tenha até um apelo maior, acho que também para B2C, mas B2B também, mas enfim, se vocês estão avaliando esse caminho. Então, o primeiro é um cenário competitivo, volume versus margem. Segundo, mix. Terceiro, marca própria. Se você puder, eu dei uma abusada aqui. Obrigada. Obrigado, Dani. Bem, mas pelo menos ficou sempre como primeira para fazer pergunta. Vamos lá, vamos de trás para frente. Primeiro, falar sobre, acho que, marca própria. Se você olha, né, a diferença de penetração da marca própria é muito diferente do que nós temos no Brasil em relação a outros países, né? E esse fenômeno, né, por mais que já teve várias iniciativas, ele ocorre pelos custos logísticos do Brasil, né? Na medida que, por exemplo, se eu homologo um fornecedor de um determinado produto com a marca própria nossa aqui em São Paulo, se eu transportar esse produto, que normalmente são produtos de baixo valor agregado, no custo do transporte rodoviário do Brasil para Campo Grande, ele vai chegar lá muito mais caro do que uma marca líder local. Então, isso sempre foi, né, acho que para dar um pouco nesse cenário, um pouco mais, uma das grandes dificuldades. Isso não significa que a companhia não tem essa opção, né? Hoje, quando você olha, assim, eu jamais imaginaria de produzir um produto com marca própria aqui em São Paulo e tentar levar ele para Recife, porque ele chegaria lá muito mais caro do que um produto regional de marca, e é só visitar qualquer estado que a gente vai ver o quanto as marcas locais são muito fortes. Mas é possível, a gente hoje, né, dado que nós temos um adensamento muito grande, mais de 112 lojas no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente pode avaliar, não está na prioridade dos projetos da companhia nesse momento. Nós estamos muito mais voltados, quando se olha para o ativo existente, de entrar com novas categorias, aproveitando agora esse fluxo de cliente, principalmente de cliente AB,
que, na nossa visão, ele nos abre uma oportunidade muito grande de vender outras categorias. O exemplo que nós trouxemos no Investor Day do pneu ou do air fry, ele é um exemplo disso, que hoje nós temos mais de 4% do mercado. No caso do pneu, é uma categoria que não seria esperado, porque nós nem temos a montagem do pneu em loja. Mas isso mostra o quanto de capacidade que a companhia pode ter para entrar em novas categorias. Então, marca própria, acho que ele tem com um certo nível de cautela e não está nos projetos prioritários nossos nesse momento. Acho que se olhar a penetração de marca própria, enquanto ela é 20%, na maioria dos países do mundo, no alimentar no Brasil, ela está em 1,2, e esse número vem ficando totalmente estável por questões logísticas. Estou tentando dar uma resposta rápida, por estar em qual, se quiser, em outra oportunidade, a gente pode explorar de forma mais detalhada essa questão. Trazendo para o assunto da competição, né, entre o mercado, né, e essa abertura do PJ. Sinceramente, falar assim, você quer ter mais consumidor do que PJ? Não. Essa briga, assim, e a dificuldade do atacarejo, né, termina com ejo, mas ele tem o atá no início. Então, o nosso foco sempre é brigar pelos dois mercados. Só que no mercado, quando você olha do mesmo jeito, que talvez seja mais fácil de entender que no consumidor final, nós temos consumidores de várias classes sociais, que tem mix de produto diferente, marca diferente, no atacado, também ocorre da mesma forma, né? A métrica de compra de um cliente revendedor ou de um cliente transformador, ela é muito diferente, a decisão dele é muito diferente. Normalmente, esses clientes, ele compra nas nossas lojas, na concorrente A, no concorrente B, diariamente, o caso do revendedor, e olha sempre a melhor opção. Então, a decisão de não ter seguido o movimento que foi feito no mercado é porque eu não vejo esse movimento ele sendo feito para todo cliente B2B e B2C. Pode ser que a gente tome a decisão esse ano de fazer alguma coisa pontualmente para desse público mais nichado para aquele cliente que tem necessidade de capital de giro. Mas não um tiro geral, porque, na nossa visão, isso não traria um acréscimo de vendas versus um nível, muitas vezes, que faria na geração de caixa operacional que não fechava a equação. Não é tanto quando a gente olha, né, para os níveis de mercado, mesmo as lojas nossas vai estar muito similar. É que no mesmo as lojas nossas, a gente jamais considerou as conversões que nós fizemos, como o mercado tem feito. Se você desconsidera a conversão, por exemplo, do competidor, que talvez seja o maior competidor nosso a nível Brasil, ela está muito similar ao que está a açaí, sem ter feito um estrago do ponto de vista de caixa ou do ponto de vista de dívida. Então, assim, ainda, né, a gente percebe uma dificuldade do mercado de compreender o formato de atacarejo, aonde ele não é um formato comparável à farmácia, que você vende somente para o consumidor, ou talvez vestuário, né? No nosso caso, nós temos 40% que é para o público atacadista, é uma dinâmica muito diferente no dia a dia. Esse cliente, ele se comporta de outra forma, tem decisões de outra forma, e nós também olhamos de outra forma. Tem vários projetos da companhia, quando a gente olha, por exemplo, o interesse que nós estamos agora, o projeto de serviço financeiro voltado para o público pessoa jurídica. A gente quer ampliar, na realidade, ainda continuar avançando nesse público. A gente vê muita oportunidade ainda na distribuição, produtos que são distribuídos por indústria ou por atacado distribuidor. Você perguntar, tem um foco somente um? De hipótese alguma. Na realidade, o foco, muitas vezes também, de ter tido uma loja em Congonhas é para poder abastecer os restaurantes que estão naquela região. O atacarejo no Brasil, com um modelo talvez único no mundo, ele se equilibra conseguindo atender bem, tanto o consumidor como pessoa jurídica. Mas é da mesma forma, é a mesma política? Não. As diferenças desses públicos e a política que nós usamos, e até os competidores nossos usam, é como se você estivesse tratando dois negócios diferentes. Essa é uma das grandes dificuldades, né, para se operar esse modelo, mas a análise é feita totalmente diferente. Espero ter respondido a sua pergunta. Tá super claro, Belmiro. E só um follow-up nessa questão do movimento do B2B. Você acha que isso também pode explicar essa questão do gap de same store, além dessa questão das conversões, porque no fim é um ticket maior e aí acaba que eventuais movimentos buscando prazo e preço podem justificar esse gap? Pode, principalmente na questão de prazo, pode. Tanto que, por exemplo, esse ano, dada a alavancagem, ela ter ficado abaixo, pode ser que a gente tome a decisão de fazer alguma coisa pontual, direcionado para um perfil de público, mas não de forma geral, porque o risco disso é você migrar uma venda que a gente já tem ela à vista para uma venda a prazo, que você vai migrar dentro do próprio cliente. E esse público revendedor, ele vai estar olhando no dia a dia, tá? Ele toma decisão pedido a pedido. Então, não significa se nós, por exemplo, não decidimos seguir uma oferta, não decidimos seguir uma política de prazo, que esse cliente comprou no concorrente, que eu perdi esse cliente. Ao contrário, ele vai estar olhando e ele faz um mix, ele compra entre concorrente A, concorrente B, concorrente C. Mas quando a gente isola também esse efeito das conversões, você vai ver que ele está muito similar às mesmas lojas, muito similar. Que aí acho que pegou o mercado como um todo
dado que deu uma aceleração da inflação, mas ainda o poder de compra do consumidor, agora falando do consumidor, ele não tem respondido. O ano de 24, a gente acabou, porque eu já falei, né, fui longo na fala de abertura, teve ainda o impacto da reduflação. Foi o ano que nós tivemos, acho que a maior quantidade de reduções de tamanho de embalagem de produto, né? Reduzir o tamanho do pacote de arroz não muda a quantidade de arroz que se consome, mas reduzir o tamanho do pacote de biscoito ou de bombom muda sim a quantidade, né, que se consome. Se você olhar, vários produtos passaram, isso tem afetado muito, né, principalmente o consumidor final, que nas categorias que a gente chama de indulgência, ele tem comprado o produto com a gramatura menor, mas mantida a quantidade de unidades que ele comprava, né? Então você não tem uma queda quando você olha volume por unidade, você tem uma queda quando você olha volume por peso de produto. Tá ótimo. Obrigada, Belmiro. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Felipe Rachet, Goldman Sachs. Felipe, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Oi, obrigado. Obrigado por pegar a minha pergunta, pessoal. Bom dia ainda. Uma pergunta parecida com a que eu fiz, na verdade, para o seu competidor ontem. A gente tem ouvido bastante feedback do mercado sobre falta de mão de obra, dificuldade de contratar. E considerando que essa é uma indústria que tem um turnover alto, eu queria entender melhor se você tem sentido essa mesma dificuldade e se vocês estão trabalhando com menos funcionário por loja do que o normal e se isso de alguma forma impactou as operações ao longo do quarto trimestre. Aí, se puderem comentar se isso contribuiu de alguma forma para uma economia na linha de pessoal nesse TRI, seria ótimo também. E aí, uma segunda, ainda no tema de despesas, se vocês puderem dar um pouco mais de cor sobre as alavancas que atuaram para essa queda de G&A no trimestre, seria excelente também. Obrigado, pessoal. Obrigado. Não reduzimos pessoal no quarto trimestre, nem nenhum efeito nesse sentido. Teve gente que teve redução, que aí no quarto tri, eu acho que isso é perigoso do ponto de experiência de compra. Mas, assim, para falar sobre a questão do mão de obra e as frentes de despesa, eu queria que a Sandra, né, nossa VP de Recursos Humanos, que está à frente desse desafio, falasse um pouco sobre a questão do que está acontecendo no mercado e o Anderson pudesse falar um pouco sobre as frentes de despesa. Obrigado. Está no mudo, Sandra. Bom dia, Felipe. Sem dúvida que a questão de mão de obra tem sido um grande desafio, não só para nós, mas para todos os setores, né? Mas especialmente o varejo. O que a gente tem sentido é um impacto no nosso turnover, mas a gente também tem observado com os benchmarks que nós temos feito que os nossos números ainda estão abaixo do nosso mercado de atuação. A gente tem evoluído para combater, né, esse desafio no modelo de seleção, então a gente tem buscado melhor assertividade, maior agilidade, e também temos reforçado muito a nossa cultura de cuidado com as pessoas, investindo muito fortemente na capacitação, no desenvolvimento, em oportunidades de crescimento, em reconhecimento, e como eu comentei na apresentação, a gente foi aí reconhecido como a melhor empresa para se trabalhar no varejo alimentar. Isso tudo contribui para fortalecer a nossa marca empregadora e aumenta aí o nosso poder de atração e, consequentemente, na nossa retenção. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente, investindo cada vez mais na nossa cultura de cuidado com as pessoas para enfrentar esse desafio aí da falta de mão de obra e do turnover. Eu passo para o Anderson aí para complementar a resposta da sua pergunta. Sandra, obrigado. Felipe, obrigado mais uma vez aí. Acho que assim, eu sempre falo, a gente tem uma disciplina muito forte, né? Mostrou aí na apresentação, ao longo dos anos, quando a gente fala de despesa. Tem um trabalho muito forte, tem a questão da maturação do parque também, que a gente vem desenvolvendo um trabalho muito forte com o time. Tem um trabalho ainda, quando a gente olha para a despesa, que está sendo absorvido, que querendo ou não, a gente abriu aí 192 serviços em 112 lojas ao longo do final do último ano, aí, em 24, que dentro disso aí também teve um trabalho forte do time. Eu acho que são as implementações do dia a dia, tem a maturidade do time que a gente vai ganhando força em relação a isso aí. É um trabalho constante, é o dia a dia, é o time realmente trazendo mais produtividade no seu trabalho, para que a gente possa realmente manter isso aí. Eu vejo assim, é uma estabilidade dentro do nosso negócio. A gente é muito consciente nisso. O Vitor falou muito nessa questão da gente trabalhar um time junto, olhando despesa como um todo, né? Não é só despesa de loja, é despesa da companhia como um todo. Então, a gente tem um grupo de trabalho buscando alternativas para que a gente possa manter a despesa, trazer uma estabilidade, olhando para frente, trazendo um resultado cada vez melhor aí. Então, acho que esse é o trabalho que a gente faz constantemente. Mesmo com um parque novo, mesmo com um parque muito grande de novos serviços,
A gente tem ainda para esse ano, principalmente nesse primeiro semestre, mais de 80 lojas com novos serviços que a gente vai implementar, muito positivo. Isso tem um fator muito positivo para o nosso cliente. Foi um grande diferencial, vem sendo um grande diferencial nas nossas lojas, então acho que está muito em linha, acho que está sendo muito bem trabalhado, e acho que são as ações diversas que a gente faz aí, estratégica dentro do nosso negócio, para manter esse trabalho aí. Acho que seria isso, Felipe. Perfeito, muito claro. Obrigado, Belmiro, Sandra, Anderson. A nossa próxima pergunta vem do Joseph Giordano, de JP Morgan. Joseph, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Belmiro, Vitor e time. Obrigado pela minha pergunta. São perguntas rápidas aqui. Acho que a primeira delas está entrando num tópico que o Belmiro mencionou no começo do Q&A, é relativa a novas categorias. Eu queria explorar com vocês como é que tem sido a relevância delas, né? A evolução dessas novas categorias. Você menciona que a gente está de 6 para 12 mil SKUs, então eu queria entender hoje o quão relevante para a sua receita são essas novas categorias. E aí, em cima disso, né, pegando um chavão aqui com a margem bruta, a gente tem uma evolução, óbvio, que tem um efeito de maturação bastante relevante nessa equação, mas eu queria entender um pouquinho, né, se vocês conseguem ajudar a gente a quantificar o quanto isso aqui vem de um mix mais B2C e o quanto disso também vem dessas categorias que não são tão tradicionais ao atacarejo, né? Que entendo até que a gente poderia ter margens mais altas. E para fechar, olhar um pouquinho do cash flow, vocês dão o guidance de 2,6, de alavancagem, geração de caixa, entender um pouquinho se vocês conseguem compartilhar conosco o que a gente deveria pensar de geração de caixa para 2025, projetado. Obrigado. Obrigado, Josephine. Quando eu falei da evolução das SKUs, né, obviamente, muito eram de produtos que nós já trabalhávamos, aqui na medida que a gente amplia o público-alvo, né, e o Brasil, infelizmente, somos um país de desigualdades sociais. Então, nós temos, né, o exemplo de algumas lojas que eu citei, você tem público de alta renda e de baixa renda no próprio entorno da loja, é necessário você ter, muitas vezes, ampliar a oferta da quantidade de maionese ou de mostarda de produtos que trabalhou. Então, o grande salto, a bem da verdade, é porque você tem agora uma amplitude de marca nas mesmas categorias que o atacarejo já operava, muito maior. As novas categorias, eu queria que o Vladimir destacasse um pouco, falasse que do in-and-out, ou mesmo o caso do pneu, falasse um pouco sobre ela, das mudanças, mas uma boa parte ainda vem, né, ou seja, simplesmente uma ampliação da quantidade de oferta. E sobre a questão da geração de caixa, acho que o Vitor pode falar no final, mas obviamente a gente está mantendo o guidance de 2,6, né, não temos, né, nenhuma intenção de fazer, né, nesse momento, assim, soltar um guidance nesse sentido, né, isso pode talvez ocorrer ao longo da avaliação dentro do primeiro trimestre. Quer falar um pouco sobre in-and-out, Ivan? Falo sim. Bom dia a todas e a todos. Joseph, obrigado pela pergunta. Na verdade, quando a gente olha para as categorias, acho que o cash and carry e o açaí não foi diferente. Teve uma evolução nos últimos 5, 6 anos de aumento de sortimento, se adequando à necessidade do cliente, esse mix e o aumento de consumidor em loja com perfis e desejos e anseios diferentes. Eu acho que a gente conseguiu fazer um movimento bastante inteligente e aproveitar. Eu costumo dizer aqui internamente que a gente consegue fazer o mais difícil, que é trazer o cliente para dentro da loja, né? Então, a gente como comentado, o varejo físico brasileiro com a maior quantidade de transações e de clientes e de penetração nos lares do Brasil. E a gente tem que fazer proveito disso. Paralelo a isso, a gente começou a fazer alguns testes também de produtos de in-and-out, a gente falou no Investor Day sobre isso, a gente fez um trabalho, várias viagens já internacionais, começa agora, a partir do segundo semestre, chegar produtos para a gente também fazer uma dinâmica diferente do que a gente vinha feito, só de ampliação de sortimento, ampliação de categorias, de novos fornecedores. Então, assim, é um processo contínuo e até pelo tamanho que a gente está, a gente se permite a testar algumas categorias, enfim, fazer algumas coisas que, obviamente, se não forem bem-sucedidas, a gente tem o desprendimento e a rapidez também para rever essas categorias. Então, assim, acho que é um processo contínuo. Isso tem agregado e ajudado no faturamento, não só as novas categorias, mas também a inclusão dos serviços, que contribui também com a manutenção e a progressão de margem bruta da companhia. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. E, na verdade, quando a gente fala desse sortimento, ele não visa só o consumidor final, porque, inclusive, o comerciante, quando ele está na loja,
ele compra um pneu para o carro dele, ele compra uma televisão que seja para a empresa dele ou para a casa dele. Então, no fim, essas vendas, essas categorias, ela acaba atendendo os dois públicos, né? No momento que ele está ali como consumidor final, e também o PJ, quando está fazendo compra para abastecer o seu negócio, acaba fazendo compra desses produtos de in-and-out ou essas categorias que a gente incluiu no nosso sortimento. Acho que é isso, espero ter respondido a sua pergunta. Joseph, Perfeito. Vitor Obrigado. aqui. Falando então sobre alavancagem e caixa esse ano, acho que o que é importante a gente destacar aqui na tua, né, decorrente da tua pergunta, é que a gente espera uma desalavancagem esse ano muito de uma forma mais equilibrada do que a gente viu em 2024. Equilibrada em que sentido, né? A gente observou em 2024, especialmente no primeiro e no segundo trimestres, uma desalavancagem que veio essencialmente pelo crescimento do EBITDA, né? Com muito pequena variação da dívida líquida. O que a gente observou já no terceiro trimestre foi uma redução maior da dívida líquida, e especialmente no quarto trimestre, uma redução ainda mais importante da dívida líquida. Ou seja, a gente observou ao longo dos trimestres uma evolução, um equilíbrio cada vez maior do componente redução da dívida, né, na desalavancagem como um todo. E olhando para a geração de caixa em 2025, a gente espera uma continuidade do que a gente viu no quarto trimestre, ou seja, ter uma desalavancagem que vem de um componente mais equilibrado, né? Vem não só da evolução do EBITDA, mas também de uma redução da dívida líquida, tá? Então, é isso que a gente pode dividir com vocês nesse momento, tá bom? A gente está absolutamente confiante nesse guidance, apesar, né, dessa mudança do cenário macro aí que a gente vem observando ao longo dos últimos meses, e apesar do desafio de lidar com uma taxa de juros no patamar onde a gente está. Então, a gente está aqui para reforçar o guidance de 2,6 vezes ao final de 2025, tá bom? Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta vem do Luca Biasi, UBS. Luca, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. São duas. Primeiro, se vocês puderem comentar um pouco como que as vendas evoluíram ao longo do trimestre, possivelmente no mês a mês, e como que isso tem evoluído agora no começo de 25 também seria interessante. E segundo, se vocês puderem comentar um pouco sobre o perfil das lojas que vocês planejam abrir em 25 e 26, em termos de região, tamanho de loja, enfim. E último, também se vocês, o que vocês têm observado de CAPEX por loja. Obrigado. Obrigado, Lucas. Indo de trás para frente, os projetos que nós temos, né, são, obviamente, os melhores projetos do ponto de vista de ROCE e de TIR, que são os dois grandes indicadores que a gente usa como métrico para tomada de decisão de um projeto novo de expansão, e estão em praças extremamente importantes, são todas em cidades grandes, em regiões fortes, onde o açaí não tem presença. Por incrível que pareça, mesmo dentro da grande São Paulo, a gente tem região com público em volta de 400, 500 mil habitantes, que nós não temos unidades, não temos loja. Então, elas estão muito centradas dentro do Sudeste, tem uma somente que está fora da região Sudeste, mas também numa cidade importante, normalmente não divulga, né, a abertura, né, o tempo de conseguir as licenças de obtenção tudo de uma loja, eles são elevados. Talvez do ponto de vista, né, elas são lojas ainda de tamanho em torno de 5.600 a 6.300 metros quadrados. A gente tem avaliado algumas em tamanho menores para regiões mais adensadas. De todos os players de atacarejo, acho que o açaí é o que tem a maior diversidade de tamanho de lojas. Nós operamos lojas de 1.600 metros quadrados até 9.000 metros quadrados de área de venda, né? Mas são os melhores projetos, são projetos já antigos. Normalmente, esses projetos, né, a gente tem um ciclo em torno de 3 anos, chegando até 7, que é o tempo entre decisão e aprovação e obtenção de todas as licenças, alvarás de construção, alvarás de funcionamento, né? Então, obviamente, a gente está priorizando projetos de altíssimo retorno, né? A gente deve fazer, como eu falei anteriormente, uma revisão, né, do número de lojas prevista para 2026. Normalmente, essa revisão é uma postergação, onde você joga esse projeto, por exemplo, para 2027. Em termos de CAPEX por loja, nós não vimos nenhuma aceleração da inflação.
do ponto de vista de material de construção, talvez uma pressão na mão de obra também de construção, mas ele está em torno de 70 milhões de reais. Obviamente que existem lojas que, dependendo da localização dela, que normalmente são as de alto faturamento, você pode fazer um investimento maior, principalmente em termos de fundação, estrutura, como foi o caso do Guarujá, porque ela está numa região ali marítima, de argila marítima, que é uma região complexa do ponto de vista, né, de construção. Falando sobre o quarto trimestre, né, sinceramente, né, o dezembro ele foi o mês que frustrou, acho que não somente o açaí, mas como o mercado como um todo, né, e a venda voltou depois a acelerar em janeiro. Então, dezembro ele acabou frustrando, acho que nós e o mercado, pelo que a gente olhou de avaliação, especialmente o dezembro na região Nordeste, né, que havia-se uma expectativa, né, maior, ou mesmo a correlação do dezembro em relação a janeiro, né? Então, a gente teve um outubro, né, um outubro que ele foi razoável, novembro muito forte pela Black Friday, e veio uma ressaca depois em dezembro. Então, dezembro ele frustrou, e depois em fevereiro, agora em janeiro e fevereiro, a gente está vendo uma tendência muito parecida com o quarto trimestre do ano passado. Espero ter respondido, Lucas. Super claro. Obrigado, Belmiro. A próxima pergunta vem do Rodrigo Gastim, Itaú BBA. Rodrigo, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui. Primeiro, Belmiro, só entender esse seu comentário sobre desaceleração no Nordeste. Teve algum ponto específico no Nordeste que surpreendeu vocês? E outra dúvida em relação a essa dinâmica de vendas, quando a gente entra agora 25, a gente começa a ter um monte de efeito calendário, né? Tem Carnaval, que já tinha tido ano passado, não teve agora, tem Páscoa, enfim. Como é que vocês enxergam isso? Tem algum ponto muito relevante na dinâmica de vocês, que é menos para food retail do que para outras indústrias? Então, como pensar esses efeitos calendários, né? Nessa análise que você fez no começo do ano, essa é a primeira dúvida. E a segunda, não deve ser surpresa para vocês que o grande tema de discussão nas últimas semanas foi o potencial fechamento de capital do Carrefour, né? Eu não vou te perguntar, obviamente, o que você espera de estratégia deles daqui para frente, que eu acho que ninguém tem essa resposta, mas talvez perguntando de outra maneira, Belmiro, você possa ajudar a gente, que é o seguinte: na sua percepção, depois do IPO de Carrefour, né, quando a empresa deixou de ser uma empresa fechada para ser uma empresa listada, quais foram as principais alavancas ali que eles mudaram, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de geração de valor, para ajudar a gente a ter um panorama geral da indústria para os próximos anos? Acho que ajudaria bem. São essas duas. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bem, indo de trás para frente, né? A gente, obviamente, está ciente do movimento do Carrefour. Acho que como acionista controlador, que é o Carrefour França, né, deve ter olhado o preço das ações no Brasil. Acho que eles estão, não vou nem usar o adjetivo, né, acho que eles estão extremamente abaixo, né, do que seria o valor justo, acho que tanto para açaí como para o próprio grupo Carrefour, quando a gente considera o potencial e a estabilidade em termos de geração de caixa, deve ter visto ali uma oportunidade. Do ponto de vista de dinâmica competitiva, sinceramente, a gente não tem expectativa de nenhuma mudança. Acho que isso a própria direção do Carrefour também deve falar. Por quê? Porque o Carrefour França já controlava com 75%, né? E mais ainda o que tem ali, acho que o Fundo Península, tudo. Então, e nós já competimos com o Carrefour antes da abertura de capital, durante a abertura de capital, e iremos competir com ele fora depois da abertura. Sinceramente, olhando para a maneira que o Carrefour gere os seus negócios, o fato dele ter 75% ou ter 100% do capital não vai fazer nenhuma mudança do ponto de vista de gestão das metas. A gente viu até uma matéria, alguns pontos, falando, agora como se fechar capital ele não precisasse entregar resultado, ele não fosse ser cobrado por mesmas lojas, como se ele não fosse abrir lá na França, que precisa, o investidor francês também vai olhar a olhos de lupa e colocar um pouco mais de pressão. O Vitor até pode fazer um comentário depois sobre isso, para justificar o investimento que foi feito, né? Então, e ele continua aberto capital lá fora. Então, não vemos que isso mude alguma dinâmica ou mude alguma alteração no dia a dia, né? Conhecendo um pouco, né, como que é, né, a companhia ou a forma, né, de trabalhar, acho que não devemos ter nenhuma mudança, sinceramente não espero nenhuma mudança nesse sentido. Acho que é um movimento muito mais do ponto de vista societário do que com impactos do ponto de vista de estratégia, seja comercial, seja de preço, seja de prazo, alguma coisa nesse sentido, porque o Carrefour França sempre vai cobrar, o pessoal vai continuar sendo cobrado da mesma forma. O Vitor queria depois pudesse fazer um comentário, que tem mais experiência nesse ponto que eu. Nordeste, sim, ele teve, não teve nenhum movimento, né? Acho que o Nordeste frustrou, vamos ver como é que vão sair todos os dados, mas aparentemente essa frustração foi para o mercado como um todo, tá? Na região Nordeste. Pelo que a gente sentiu, a gente vai ter uma visão mais clara quando você tiver com
todas as companhias, inclusive o player dominante, né, o player da região, né, também divulgando o resultado, né, o que acende sempre um alerta em termos de poder de compra da população, né? Havia, assim, a grande frustração, acho que nossa, em 2023 e 2024, era que estabilizando um pouco o preço, né, a gente tivesse, né, uma melhor condição de poder de compra da população e que não bate com os números de desemprego, a gente não tem visto muito isso. Da questão dos sazonais, assim, tem, obviamente, os efeitos calendário, mas a gente reage pelo evento. Carnaval no mês, a gente vai reagir naquele mês, Páscoa da mesma forma, e sempre divulga o resultado, ajustado também a esses efeitos calendário. Então, não há nenhuma mudança dinâmica pelo fato, né? E normalmente essas datas elas já não caem num primeiro trimestre em relação ao outro. Obviamente, esse ano talvez esteja um pouco, né, um pouco mais extremado, mas isso não tem nenhuma mudança do ponto de vista de impacto expectativa primeiro tri. Perfeito, Belmiro. Só para ficar claro aqui, inclusive algumas pessoas perguntaram, só também para ajudar a ficar claro, quando você mencionou na resposta anterior essa dinâmica de até agora, né, atividade, né, até agora, parecido com o quarto tri, só para entender, porque existe obviamente uma expectativa de captura marginal de inflação de alimentos, né, que fechou o tri em 8%, mas foi evoluindo ao longo do tri. Então, só para ficar claro se vocês continuam vendo esse aumento de inflação na ponta, né, ou o carrego da inflação maior na ponta, ajudando a venda de vocês, tá? Essa é só um primeiro follow-up. E o segundo é só para confirmar, ou seja, desde o momento que teve a abertura de capital do Carrefour também, como você falou, né? Vocês competiam com eles fechados, abertos, agora eventualmente fechados de novo. Vocês não perceberam nenhuma mudança relevante de investimento, enfim, de Não. estratégia deles quando abriram capital? Não, Tá, sinceramente, não. Acho que as mudanças que teria, ele estando com capital, porque assim, ele sempre vai ser capital aberto na França, é né? isso. Onde talvez ele tenha um maior nível de pressão. Sinceramente, não vimos nenhuma grande mudança, nem de posicionamento. A aquisição do Atacadão mesmo foi feita em 2007, ele investiu. Então, ou seja, não espero que, por exemplo, a mudança, na nossa visão, é muito mais societária, do ponto de vista de ações, pela situação que está o mercado de ações brasileiro, do que alguma coisa que impacte a estratégia de investimento, expansão de capital. Eu vou falar, ó, o Carrefour agora, quando está capital fechado, ele não vai mais cobrar venda, ele não vai cobrar as mesmas lojas, ele não vai ser mais competitivo, e aí o pessoal vai poder tomar mercado? Não, não enxergo isso de maneira alguma. Ele tem as suas questões, né? Obviamente, cada competidor é livre para decidir, mas não espero nenhum impacto disso. Da inflação alimentar, né? Ainda o que a gente percebeu, porque a inflação divulgada do governo ela está abaixo da nossa interna, né? Normalmente a gente compra produto e segue, né? Então, talvez ela tenha sido uma inflação mais de varejo, a gente tem visto a nossa inflação interna aproximadamente 2 pontos abaixo, quando você coloca a mesma categoria, 2,2 abaixo da inflação oficial, né? A dinâmica que eu falei do primeiro tri, ele vem em termos de volume parecido com o quarto tri, mas temos que esperar, então ainda no dia 20 de fevereiro, tem um mês de março muito importante pela frente, para poder falar qualquer tendência, dado que o cenário ainda para 2025 é um cenário de cautela, a gente mantém focado na alavancagem, no aumento de margem, olhando para a competitividade de forma diferente, para continuar seguindo os objetivos nossos. Vitor, quer comentar algum ponto nesse sentido? Claro, claro, Belmiro. Não, mas é isso, eu concordo com o teu ponto, eles eram controlados pelo Carrefour e continuam sendo controlados pelo Carrefour, a gente não deve esperar nenhuma mudança de atitude ou de estratégia decorrente disso, né? Importante é a gente aqui, né, continuar crescendo, né, aprimorando a experiência para os clientes, reduzindo a alavancagem, fazendo uma ótima gestão do capital de giro, né, que é importante também para nos ajudar com a redução dessa alavancagem e, principalmente, né, trazendo mais clientes através da melhora da experiência de compra. Acho que o grande, né, você citou bastante aqui os exemplos de in-and-out e serviços, né, eles são uma grande ferramenta que a gente tem aqui no curto prazo. Excelente, muito bom. Desculpa, Belmiro, só para entender. Você disse que a inflação média da sua cesta é aproximadamente uns 2 pontos abaixo da inflação headline de alimentos IPCA, é isso? Que é importante também para a gente acompanhar ao longo do tempo isso. Está abaixo. Aí está, certo. Tem período que ela já ficou igual, tem período que já ficou maior, porque a composição de mix de categoria do atacarejo é diferente da cesta alimentar como um todo, né? Então, ele está, nesse momento, 2 pontos abaixo. Pode ser, nas medições que a gente vai fazer agora em fevereiro, que você tenha alguma alteração, mas nesse momento está em torno de 2 pontos abaixo, não é isso, Palmeiro? Correto, Belmiro. Esse delta de inflação para mais ou para menos, ele depende muito de commodities, né? Commodities, como está estável, né? Ele acaba contribuindo para uma menor inflação, porque ele tem um peso relevante nas nossas vendas.
Excelente, pessoal. Com exceção Belmiro, do café, né? Que o café está fora da tá curva, né? voando, né? Tá voando, né? Subiu 90% aí, de 80% a 90% de janeiro para janeiro. Tá bom. Excelente, pessoal. Muito obrigado pelas respostas. A próxima pergunta vem do João Soares, Citi. João, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar a pergunta. Só aproveitando esse gancho sobre o ponto do volume, do preço. Quando a gente olha, né, o quarto, eu queria entender um pouquinho melhor, assim, só para deixar claro, primeiro, como é que a gente está olhando, como é que a gente deveria olhar a dinâmica de volume no quarto trimestre, dado que, né, a inflação rodou num patamar, rodou num patamar perto de 8%, vocês deveriam estar rodando, né, olhando o mix de atacarejo, foram uns 2 pontos percentuais, talvez um pouco menos, ou talvez um pouco mais, rodando aí na faixa de 6 e comparando com o teu same store. Só queria tentar construir aqui essa dinâmica de preço e volume, só para deixar mais claro para a gente tentar projetar esse número com um pouco mais de precisão. E o segundo ponto é em relação à receita financeira. A gente viu o Fagar um número aqui, né, esse valor aqui de crédito tributário, só para a gente tentar entender o que é um número aqui mais recorrente, como é que é a natureza desse número, para também a gente ter um pouco mais de precisão aqui na projeção da receita financeira. Obrigado. Quem quer responder primeiro, Vitor, sobre a parte do crédito Posso tributário? responder sim. Então vamos lá. Na receita financeira, a gente tem dois eventos, né, nesse trimestre especificamente, que impactaram, neste caso, positivamente, quando a gente compara com o ano anterior. Tá? O primeiro é a marcação a mercado. Né? Então, esses dois itens estão na linha de outras despesas e atualizações monetárias. A gente abre no release ali na página 8 para ficar mais claro. Então, primeiro tem o impacto financeiro da marcação a mercado das operações de swap que a gente tem das nossas dívidas. Tá? E aqui é muito difícil a gente prever, a gente tem ajustes, alguns trimestres positivos e outros negativos, dependendo do comportamento aí do preço desses ativos e do ajuste do swap que a gente tem que fazer. Tá? Então, a gente viu em trimestres anteriores ajustes negativos e vimos positivo no quarto TRI de 2024. Além disso, a gente tem, não é um crédito tributário, tá? É uma atualização monetária de créditos tributários que a gente tem dentro do nosso, reconhecido no nosso balanço. Também é difícil aqui a gente prever, às vezes eles são maiores, às vezes são menores, mas aqui é difícil a gente fazer uma previsão mais refinada, mais acertada sobre a evolução dessa linha, tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem a abertura das quatro principais linhas que compõem a despesa financeira, e aí a gente pode, na rentabilidade de caixa equivalentes, a gente vê uma evolução, a gente vê, né, o nosso caixa aumentando, caixa médio aplicado aumentando trimestre a trimestre, como eu já comentei anteriormente. Isso é uma informação que a gente passou a dar o disclosure com esta abertura, para que vocês pudessem ter um entendimento melhor aqui da nossa posição de caixa. Então, a gente passou nos últimos trimestres a abrir essa posição também. Encargo sobre a dívida é o reflexo, essencialmente, do custo, né, dos instrumentos de dívida que a gente tem, especialmente as operações de debênture. E, por fim, custo de antecipação de recebíveis. Como você pode ver, ao a gente reduzir relativamente, né, o desconto de recebível, por exemplo, no quarto TRI de 2024, a gente teve uma posição de 1,9 bilhões de reais não descontados, vis-à-vis uma posição de 1 bi, né, no quarto TRI do ano anterior. Então, essa linha, né, é uma linha que evoluiu positivamente ao a gente descontar menos recebível. Mas, de novo, o desconto recebível é uma decisão nossa. A gente pode aqui fazer balanços, né, dependendo do trimestre, de descontar um pouco mais de recebível, descontar um pouco menos de recebível e ter um pouco mais ou menos de caixa médio aplicado. Tá bom? Obrigado. Fagar, só um ponto, atualização monetária, isso aqui entra a receita de juros em cima de estoque, de crédito tributário, e não teve crédito novo nesse trimestre, né? Não tem crédito novo, isso é uma receita, exatamente, uma receita financeira decorrente da atualização monetária dos créditos, né? Quando você tem o crédito reconhecido, você vai atualizando ele, assim como também quando você tem contingências e passivos. Então,
Isso é uma receita dessa atualização, tá? Isso é um efeito não caixa no nosso balanço. Perfeito. Perfeito, João. Da outra pergunta, obviamente, ela tem alguns componentes, né? Quando a gente olha mesmo as lojas, ele está abaixo mesmo da nossa inflação interna. Da onde que ele vem essa diferença para baixo? A gente tem uma perda de volume para o revendedor. A gente viu que a política de prazo feita pelo mercado acabou e está decidindo não seguir ela, principalmente se fosse para fazer para todo, não faria. E, sinceramente, olhando para o nosso caixa, acho que a decisão que nós tomamos foi a decisão mais correta. E quando se olha para o consumidor final, a gente tem um cenário diferente. Acho que aí separando os dois mundos. A gente não tem uma queda em unidades vendidas, a gente tem uma queda em tonelagem vendida, principalmente por um efeito que eu já tenho destacado várias vezes, talvez o mercado tenha subestimado, que são as reduções de embalagens que têm sido feitas, né? Que principalmente categorias de indulgência ou até limpeza e perfumaria, a indústria, para conter a inflação, ela reduziu o tamanho da embalagem. Então, quando você olha, por exemplo, eu vendo a mesma quantidade de pacotes de biscoito, só que aquela quantidade de pacote de biscoito que valia 1.000 toneladas, hoje ele vale 700 toneladas. Então, aí sim, você passa a registrar uma queda de volume. E aí, algumas categorias está assim, muito visível. Quem comprava 4 pacotes de biscoito recheado de 200 gramas, caiu para 4 de 180, 4 de 160, 4 de 140, 4 de 120. Né? Isso não aconteceu nos produtos, numa série de produtos, como eu tinha falado antes, né? Do arroz, do feijão, a gente vem destacando esse efeito porque ele é um efeito pesado. Vários produtos passaram por isso ao longo de 23 e muito forte ao longo de 24. A gente espera uma estabilidade dentro desse movimento e se optarmos por sermos um pouco mais agressivo para o público pessoa jurídica, a gente pode ver as mesmas lojas se equilibrando mais com a inflação alimentar. E na nossa visão, a estratégia para fazer isso, que ela teria de impacto num público que ele toma decisão pedido a pedido, você não muda a imagem da companhia, para ver que eu falei isso várias vezes, né, ao longo da apresentação, de algumas respostas, na nossa visão não valia a pena, versus a geração de caixa que a gente queria ter, versus o nível de redução de alavancagem que a gente queria ter. Tá certo, Belmiro. Obrigado. Viu, Belmiro? Acho que também tem mais um ponto, João, que voltou um pouquinho de trade-down de marca também, o consumidor substituindo produtos que isso também compõe na base mesmo as lojas, né? O cara trocando marca A por B, isso também tem um pequeno impacto, né? Não como foi talvez há anos anteriores, mas teve um movimento nesse quarto tri também de trade-down. Tá certo, Belmiro. Obrigado. A próxima pergunta vem do Rubem Couto, Santander. Rubem, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar uma pergunta aqui no finzinho, depois de tanto tempo. Mas só para uma curiosidade aqui nas 47 lojas convertidas em 22, a média de venda metro quadrado já chegou nos 93% das orgânicas, a margem de EBITDA já em linha com a média da companhia. Eu queria ver se vocês podem dar um update na expectativa de até onde vai a maturação dessas lojas, qual o patamar de faturamento médio mensal que acreditam que ainda dá para chegar nos próximos anos e se ainda é esperado aquele nível de margem dessas lojas ficar 50, 100 bips acima da média. Obrigado. Obrigado, Rubem. Bom ponto. Sim, a expectativa, sim, ainda é seguir em evolução. Obviamente que ela não vai ser uma maturação igual você tem numa orgânica, que simplesmente fazendo a mesma coisa. Muito dos projetos de inovação da companhia que a gente vem destacando, a questão de Nenaut, ou a inclusão de novas categorias, porque a maior parte dessas lojas, coincidentemente, elas são os que estão mais posicionadas para as classes sociais mais elevadas. Né? Só olhar para a quantidade de vinho, você participou do Investor Day que nós estamos vendendo hoje. E há outras categorias, que obviamente a gente vai abrir isso ao longo de 2025 e que já fazia parte da estratégia para poder elas chegarem nesse patamar. Um ponto importante, Rubem, é que assim, não é porque ela é uma conversão de extra que ela deve seguir para isso. Mesmo algumas orgânicas que nós conseguimos colocar nas regiões mais centrais, perto dessa população de maior renda, também seguem dentro dessa mesma linha. Vocês têm visto o movimento, alguém deve também ter visto aí, que nós entramos na discussão sobre a questão de venda de medicamentos, né, que é o OTC. Né? Por exemplo, apoiando a iniciativa que a Abras está propondo, a demanda antiga no Brasil, na nossa visão, o Brasil está aí 20 anos atrasado em relação a mercados mais modernos, né? Onde se abre espaço para vender outras categorias de produtos. Obviamente que no caso do OTC, você precisaria para todo o público, inclusive a população de menor renda. Mas há uma série de produtos que a gente enxerga para essas lojas centrais
independente se ela seja uma conversão ou já era uma orgânica, para poder seguir e evoluindo o nível de margem dessas lojas. Tá ótimo. Obrigado, Belmiro. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Obrigado, agradeço a quem nos acompanhou até aqui, agradeço o time mais uma vez, né, por todo o trabalho feito ao longo de 2024. Como eu falei, foi um ano desafiador, né, com muitas emoções. A companhia ela sai mais forte, né, em 2000, agora início de 2025, 2024, principalmente do ponto de vista de endividamento. É um negócio muito resiliente, altamente gerador de caixa. A companhia sempre busca estar liderando toda e qualquer inovação que tem no mercado. Então, os desafios que a gente teremos para 2025, né? Acho que é o foco nosso, com o menor volume de expansão, vai nos permitir otimizar ainda mais a operação. A gente tem, muitas vezes, a primeira pergunta que foi da Dani, né? Esse aumento de margem, ele não está sendo feito em detrimento de perder competitividade. Se a gente enxergasse que ele pudesse, do ponto de vista, né, não ser saudável, a gente estaria mais agressivo nesse sentido. Mas tem hora que você olha e fala, bem, quanto que é a minha relação, o que eu trago de venda dentro desse, e aí monta a estratégia. Então, para 25, a gente segue muito, né, do que nós já vimos destacado em 2024, obviamente que, como existe também incerteza do juro, foco na desalavancagem, ele continua da mesma forma, né, por isso a sinalização até da revisão da quantidade de lojas para 2026. Mas acredito que 2025 temos um ano, né, mais produtivo, né, do ponto de vista, né, de seguir evoluindo, experiência de compra, evolução de resultado e queda da desalavancagem. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado por terem participado. A videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2024 do Assaí está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.